Graça e paz, meus irmãos. Agradeço a Deus pela vida de cada um que está ouvindo esse vídeo, se dispondo para ouvir mais um pouco acerca da palavra do Senhor e o que Ele tem para os nossos corações. Agradeço a Deus pela vida de cada um, desde já. Irmãos, no nosso último encontro, nós falamos um pouco sobre o que é transformação, o que a transformação é, essa transformação que quando nós aceitamos a Cristo, ela implica em nosso viver, em nossa prática de vida. E hoje nós vamos tratar acerca de alguns assuntos, ou de um assunto que ele é importante para o nosso crescimento espiritual. E hoje eu quero falar um pouco sobre o que é oração, qual a importância da oração em nossas vidas. O que é oração? Oração é basicamente falar com Deus. É um diálogo nosso para com Deus, sendo que a resposta pode ser imediata ou não. Ou seja, a oração, ela é um diálogo, como nós temos um diálogo com as pessoas que nós convivemos, isso é oração. E só que essa oração, esse diálogo para com Deus, a resposta ela pode ser imediata ou não. Deus ele pode responder agora ou pode responder depois. Por que eu falo isso? Porque Deus ele entende o desejo do nosso coração. Ele conhece o nosso coração. A Bíblia fala que Deus, ele entra no mais profundo do nosso coração, interpreta aquilo que nós sentimos e aquilo que nós precisamos. Então, por isso que eu estou falando que a oração, ela pode obter a resposta imediata ou não. Irmão Anderson, qual é a importância da oração para as nossas vidas? É uma parte, irmãos, a oração é uma parte fundamental do nosso relacionamento com Deus. Sem diálogo, a gente não tem relacionamento com ninguém, não é verdade? É a mesma coisa com Deus. Se nós não mantemos esse diálogo com Deus, não temos esse relacionamento com Deus. Isso é uma parte importante da nossa vida cotidiana como cristão, como pessoas que servem a Deus. Sem esse diálogo, não há um relacionamento. Então, por isso que é importante a oração para a nossa vida. Pela oração, nós somos sarados e perdoados. Lá em 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14, diz assim: "E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." Então, pela oração, nós somos sarados, somos perdoados, nós somos entendidos. Então, por isso que é importante uma vida cotidiana de oração. A importância da oração na vida do cristão, ela é tão importante como o comer, o beber, porque isso nos fará triunfar, ser triunfantes em algumas coisas da nossa vida. Como devemos fazer as nossas orações? Um fator importante é que em todas as nossas orações devemos mencionar o nome de Jesus, pois Ele é o nosso mediador diante do Pai. O que é o mediador? O mediador é aquele que leva a comunicação para outra pessoa. O que nós falamos, aquele que intermedia todas as nossas orações. Então, o que nós devemos entender em primeira mão é que o único mediador entre nós e o Pai é Jesus, não há outro mediador. E nós podemos pegar alguns textos bíblicos
relacionados a esse tema. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 2 e o versículo 5 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Em João também 14, no versículo 6, diz assim também, Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. O que Jesus estava querendo dizer? Nesse artigo definido A e O, quer dizer que ele é o único caminho, ele é a única verdade que leva, que nos intermedia entre nós e Deus. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Então ninguém se chega, seja em oração, seja em súplica, a não ser por Jesus. Então, qual é o fator importante para que nós possamos obter em nossa oração? Colocar o nome de Jesus, relacionar o nome de Jesus em nossas orações. Ainda nesse mesmo capítulo, nesse mesmo capítulo de João 14, no versículo 13 e 14, diz assim, Jesus diz assim: e eu farei tudo o que pedires em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Vocês estão vendo qual a importância de que nós colocarmos o nome de Jesus em nossas orações? Porque Ele é o mediador, Ele é a ponte entre Deus e nós, é Jesus. Não há outro caminho, não há outro fator a não ser Ele, por Ele, para Ele, por meio dEle. Então Jesus, Ele é esse mediador. Nós temos que entender isso, não há outro. Amém, irmãos? Outra coisa importante em nossas orações, nós temos que nos achegarmos ao Pai com humildade, sinceridade, consciência do pecado, entendimento acerca da grandeza de Deus. Porque quando nós nos achegamos a Ele com humildade, com sinceridade, consciência do nosso pecado e entendimento acerca da grandeza de Deus, certamente Deus se levantará do céu, Ele ouvirá nossas orações. Como eu disse, a resposta ela pode ser imediata ou não. Ela pode ser agora ou pode ser daqui um dia, 2 dias, 2 anos, 10 anos. O importante é que nós façamos as nossas orações. Nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta, em oculto, a Bíblia fala que em oculto, que nós possamos orar a Ele, pedir a Ele. O importante que nós temos que entender também é que nós devemos fazer essas orações com confiança e fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Confiar por quê? Que nós devemos confiar é que Deus certamente ouvirá nossas orações e atenderá nossas súplicas. Muitas das vezes, esse entendimento, Deus atenderá nossas orações não da forma que nós queremos. Muitas das vezes Ele atenderá de forma diferente. Mas Deus, Ele conhece o nosso coração, a intenção do nosso coração. Ele conhece, Ele sabe o que é melhor para nós. Por isso, é importante que nós entendamos que devemos fazer as nossas orações com confiança, com fé, que Ele certamente responderá. Não há uma forma física, específica para que nós possamos orar. Mas se pudermos nos ajoelhar como formas de reverência, isso será importante. Mas tem muitas das vezes que o irmão,
ele não tem problema no joelho, ele não dá para ajoelhar, para orar. Às vezes o irmão é cadeirante, não tem como ele se levantar para orar ou ajoelhar para orar. Não se preocupe, não há uma forma específica. A Bíblia não fala, olha, a oração tem que ser feita assim. Não, a Bíblia não especifica isso. O importante é que nós chegamos a Ele com um coração humilde, com um coração contrito diante dEle, com um coração sincero. Isso que é importante. Agora, a forma física, isso não é importante. Mas se pudermos nos ajoelhar como reverência diante dEle, é importante que façamos isso. Mas, irmão Anderson, eu não sei orar. O que eu devo fazer? Ninguém sabe orar, irmãos, de maneira perfeita. Mas o Espírito Santo, ele nos ajuda. A Bíblia, ela fala em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 26, diz assim: do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos que não se expressam com palavras. Muitas das vezes, não temos forças para dizer com palavras o que realmente nós sentimos, o que realmente nós queremos diante de Deus. Mas a Bíblia, como nós lemos neste momento, ela diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós. Ele leva as nossas orações diante do Pai, né? De forma que o Pai entenda o que nós queremos. Com tudo isso, irmãos, podemos perceber a importância da oração em nosso caminhar com Cristo, tendo grande importância para o nosso crescimento espiritual, que nesses momentos difíceis, nós podemos recorrer a Deus com súplicas e clamor diante de Deus, que nós possamos, nesses momentos difíceis, irmãos, entender, compreender que a nossa tristeza, a nossa angústia, ela possa ser aliviada somente diante de Deus. Que nós possamos chegar a Ele em oração, suplicar a Ele em oração, que certamente Ele nos atenderá. Ele, de alguma forma, trabalhará em nossa situação. Não importa como, irmãos, que que Ele receberá, não importa como, Ele atenderá a nossa oração. Mas o importante é que nós entendamos que nós devemos nos achegar a Ele, principalmente nesses momentos difíceis que nós estamos passando, não só no nosso Brasil, mas no mundo. A Bíblia fala também, neste mesmo capítulo 8 de Romanos, que nós devemos interceder pelas autoridades, nós devemos interceder por aqueles que governam, este país, este mundo. Nós devemos colocar eles na mão do Senhor, porque Deus, Ele tem poder para trabalhar na vida de cada um. Amém? Que Deus possa abençoar a cada irmão, a cada irmã, que pôde neste momento, com um rápido entendimento sobre a oração, entender que a oração, ela é importante para o nosso crescimento espiritual. Ela é uma importante ferramenta para o nosso crescimento espiritual. Que a oração venha a ser algo normal em nossas vidas. Que não venha a ser meramente algo imposto. Não, que isso venha a ser desejado em nossos corações a cada dia. Que nós possamos entender a importância da oração nas nossas vidas. Que Deus possa abençoar a cada um, segundo a sua vontade.
em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração a Deus neste momento. E eu quero, nesta oração, entregar a vida de cada um. E também entregar a vida dos governantes deste mundo. Que nesta oração nós possamos, com fé e confiança, saber que Deus, Ele fará alguma coisa. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, neste momento, em oração, nos colocamos diante de Ti. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, em primeiro lugar eu coloco nas Tuas mãos a vida de cada um, Senhor, que se dispôs, Senhor, a ouvir um pouco mais acerca da Tua palavra. Ah, Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um. Ah, Senhor, a família de cada um. Ah, Senhor, meu Deus e meu Pai. Ah, Deus querido, também coloco nas Tuas mãos a vida, Senhor, dos nossos pastores. Ah, Senhor, também coloco nas Tuas mãos, Senhor, a vida das famílias deles, ó Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um segundo a Tua vontade. Ah, Senhor, meu Deus, também coloco nas Tuas mãos a vida das autoridades, Senhor. Ah, Senhor, do nosso Brasil, a autoridade, Senhor, deste mundo, Pai. Ah, Senhor, diz a Tua palavra que eles não são autoridades, a não ser por permissão do Senhor. Por isso, Senhor, eu coloco nas Tuas mãos a vida de cada um. Senhor, meu Deus, que o Senhor possa colocar, Senhor, no coração, no entendimento deles, Senhor, a melhor forma de conduzir, Senhor, o nosso Brasil, de conduzir a nossa nação, Senhor, este mundo, meu Pai. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, que o Senhor possa guiar a cada um, Senhor, para que eles possam, Senhor, nos conduzir conforme a Tua vontade e conforme o Teu querer. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa nos guardar a cada dia, Senhor, destes dias maus. Senhor, nos fortaleça, Senhor, através da oração, através da leitura da Tua palavra. Ah, Senhor, meu Deus, a cada dia, é o que nós Te pedimos, nós Te agradecemos neste momento, em nome de Jesus. Amém e amém.